Bom, só podia ser do PSOL, né? Parece que a deputada Isa Pena, em plena sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo, sob o pretexto de se fazer ouvir, né, em prol de minorias, como no caso ali dos transexuais, se eu não me engano, ela começou a discursar se autodeclarando uma puta, uma prostituta, né? Ou seja, querendo moralizar a partir desta condição. Aí eu fico pensando assim, né? Como é que pode? Em primeiro lugar, aquela pergunta que a gente tem que fazer, que é a mesma pergunta que temos que fazer com relação ao cargo de deputado de Glauber Braga e daquela Sâmia Bonfim. Quer dizer, né, é como os grandes estudiosos explicam, né? Seja o professor Olavo de Carvalho, seja Heitor de Paola, seja Sérgio Augusto Avelar Coutinho, seja Percival Pugino e tantos outros, né? Sempre o processo de infiltração de agentes de esquerda nas instituições ele se faz de modo bastante, às vezes um tanto explícito, às vezes implicitamente. Neste caso me parece bastante explícito. Quer dizer, esses três tipos aí, tipo Isa Pena, Samia Bonfim e Glauber Braga, são os tipos que não pensam. São tudo robozinhos programados por movimentos de esquerda. É só você olha pra cara dessa. Eu não conhecia ela, eu comecei a olhar, comecei a assistir alguns discursos dela depois ali. A guria já tem uma cara assim, ela parece que é meio aloprada, essa guria. Né? Quer dizer, uma criança mal criada ocupando um cargo público. Esse é o nível que chegamos aqui no Brasil? Né? Já não chega certos tipos por aí que querem ir bancar os reis da moralidade passando pano para Felipe Neto, né? E agora, assim, uma deputada dessa com um discurso estúpido desse, não vou nem dizer que é um discurso baixo, um discurso vulgar, é um discurso, é estupidez. Né? Porque a pessoa pode ser vulgar, por exemplo, você pega lá a literatura do Marquês de Sade, pô, ele é vulgar, mas ele não deixa de tocar num assunto que é verdadeiro. Ou que nem lá no. O personagem do Dostoiévski, no Memórias do Subsolo, né? Como um grande biógrafo do Dostoiévski já falou, ele seria um expositor indecente da consciência humana. Bom, aí você tem a vulgaridade, mas ele está expondo uma verdade. Mas essa guria não expôs verdade nenhuma. A única coisa que ela fica falando são palavras de ordem combinadas com palavras de baixo calão. É só o discurso dela. Pega ali, eu deixo o link ali do canal do Jacaré de Tanga, eu assisti por ali. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, será que essa guria é da turminha do Paulo Giraldelli? Que acredita que o coito anal precedeu o coito vaginal? Será que é isso que passa na cabeça? Quer dizer, ela veio falar que ali na tribuna o que prevalece é, né, na Câmara, na Assembleia, enfim, né, em toda essa classe, o sistema, né, o Estado, prevalece a hipocrisia. Né? Beleza. Aí um monte de gente se opôs a ela. Mas a questão é a seguinte: peraí, como é que ela pode estar querendo acusar os outros de hipocrisia se ela está colocando uma condição bastante decadente do ser humano e tentando maquiar essa condição, né, e colocar, de modo a torná-la moralmente superior? Como é que a pessoa vem se autodeclarar uma puta, uma prostituta e querer moralizar sobre os outros? Pera lá. E ainda vem com aquele papo, aquele velho papo, aquela história, conversa pra boi dormir. Ah, prostituição é o emprego mais antigo do mundo. Quem disse que isso é emprego? Né? Quem disse? Ah, o que mais? Ah, mas ela ganha o pão dela. O ladrão também ganha o pão dele. Isso é emprego? Não. Isso aí não é emprego. Né? Existem casos e casos, meu filho. Né? Existem muitas mulheres que largaram a prostituição foram se tornar pessoas, né, não só pessoas de bem, né? Porque eu já vi muitas prostitutas de perto. Nunca saí com uma prostituta, mas vivi numa favela e vi prostitutas. Né? Não venha me dizer que a índole de prostituta ela está muito bem moralmente, né? Porque não está. Né? O que não quer dizer que elas devam é, ser tornadas párias ou que devamos prendê-las e puni-las por serem prostitutas. É uma escolha delas.
Mas cada um, né? Quem inventa, aguenta. Quer ser prostituta, beleza. Só aguente o tranco, né? Não deve ser fácil. Não deve ser higiênico e também moralmente não é bom. Agora, como é que uma guria dessa, essa Isa Pena, vem querer maquiar a condição de o que seria a condição de prostituta para chamar os outros de hipócrita? Pera, mas o discurso dela é muito mais hipócrita. Se ela chegasse e dissesse assim, olha, aqui prevalece a hipocrisia, a de vocês e a minha, e daí ela chegasse e dissesse, eu também sou, eu faço isso, papapá, também. Bom, aí tudo bem, ela estaria confessando algo ruim nela e não se colocando moralmente acima dos outros. Não, mas ela vem falar que se autodeclarar puta e se colocar acima dos outros moralmente. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, coisa de retardado, meu. Ou, provavelmente, deixa eu pegar aqui, ela não aprendeu a liçãozinha que está nesse livro aqui, ó. Né? Eros e Civilização, né? Que é um livro que explica muita coisa. O professor Lau também já recomendou muito, explica muita coisa e também fala de toda a decadência aí no século XX, exatamente da vida espiritual e sexual do ser humano. Só que isso tudo combinado à revolução. Você tem outros livros do Herbert Marcuse, né? Razão e Revolução. E aqui você tem Eros e Civilização. Quer dizer, e aqui o que ele prega? A partir da meio que distorcendo Freud, ele vai pregando que o prazer sexual, a finalidade do sexo seria o prazer em primeiríssimo lugar. Ele teria uma outra função, uma função social e não a função da procriação. Ou seja, é um troço que tenta o tempo todo destruir os pilares não só do cristianismo, mas os pilares exatamente da própria formação da humanidade. Porque se as pessoas passarem a não ter mais filhos e priorizarem apenas o prazer na relação sexual, simplesmente ninguém mais vai fazer filho e a humanidade acaba por se extinguir, não é mesmo? Puta que troço, né? Quer dizer, nem isso ela lê, deveria ler, para aprender um pouco. E tá indo lá, como é que essa guria chegou ao cargo de deputada? Pelo amor de Deus, né? Aí que prova mesmo que tá feio as coisas no país. Né? E você vê que todos os outros deputados sejam hipócritas, tenham o rabo preso, mas que seja que se abra a investigação e que se punam eles também. Mas pelo menos o que eles estavam exigindo era o mínimo de decoro ali no parlamento e discutir seriamente. O cara pode ser um pilantra fora ali da Assembleia, mas dentro ele pode estar executando a tarefa dele conforme a representação que o povo deseja. E você vê que todas as pessoas estavam pedindo para ela parar com aquilo, né? Porque não é assim que se estabelece um diálogo, nem um discurso que vai chegar a algum lugar. Mas a guria continua. Que não sei o que, papapá, continua. Eu sou uma puta, papapá. Que é isso, meu? Sabe, pelo amor de Deus, por isso que né, não dá para levar muito a sério. Essa nova geração de esquerda não dá para levar a sério. Né? Se fosse no tempo do Jacob Gorender mesmo, pô, Jacob Gorender realmente, o professor Olavo tem razão, era um puta, era um esquerda, era um comunista, mas era um puta do intelectual. Agora aquela coisinha, sabe o que é essa Isa Pena? Ela é a menininha mal criada que não levou palmadinha na bunda da mãe dela, é isso que ela tá, por isso que ela tá lá. É só olhar, veja a cara dela, pegue um pouco a psicologia das expressões faciais, pelo amor de Deus, meu. Aquilo ali é uma criancinha e um robozinho programado pela esquerda. É só. Né? E que agora aprendeu uns palavrões. É só isso. Porque pretender moralizar as pessoas se colocando numa condição moral baixa, puta, aí é da contradição para a estupidez. É só isso.